A Guerra de Canudos foi um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Aconteceu de novembro de 1896 a outubro de 1897, no sertão da Bahia, em uma fazenda improdutiva ocupada por Antônio Conselheiro e seus mais de 20.000 seguidores, e um desses foi retratado por um ex-jogador da seleção. Essa guerra envolvia a luta contra a fome, a miséria e a seca nordestina. Essa região, que era desassistida pelo governo federal, passava por grandes dificuldades na época. Quais são as causas da Guerra de Canudos? As causas da Guerra de Canudos foram a aliança entre o governo da Bahia e proprietários de grandes extensões de terra contra a comunidade de Canudos se baseava na alegação de que os membros da comunidade não pagavam impostos e não obedeciam às leis em vigor, uma vez que seguiam Antônio Conselheiro, um líder religioso que estabelecia suas próprias regras naquela região. Ele se posicionou contra questões importantes da época, como o casamento civil e a cobrança de impostos. Abordagens históricas mais recentes sugerem que Canudos, na verdade, representou um dos primeiros movimentos organizados de luta pela posse da terra. A República, que estava em processo de implementação no Brasil, também era alvo de críticas do Beato. Os grandes donos de terra o acusavam de querer a volta da monarquia. No entanto, ele tratava da forma como o republicanismo estava sendo concretizado. De todo modo, para o presidente eleito Prudente de Moraes, ele representava uma ameaça aos seus poderes. Euclides da Cunha, escritor de Os Sertões, que foi, durante longo período, a principal obra para estudar Canudos, foi para o ambiente dos confrontos para averiguar tudo de perto, tendo em vista suas concepções do positivismo e darwinismo social comuns à época. Porém, depois, passou a existir o filme Sertões, aonde um menino chamado Daniel Alves fez o papel de um dos seguidores de Antônio Conselheiro. Bom, vamos conhecer o homem que causou essa guerra. Sua biografia diz que ele nasceu no Ceará, na cidade de Quixeramobim, em 1828, com o nome de batismo Antônio Vicente Mendes. Estudou português, francês e latim e assumiu os negócios da família depois da morte do pai, que era comerciante. Casou-se em 1857. Alguns historiadores apresentam hipóteses de que ele teria sido também professor e que suas perambulações iniciaram depois que sua esposa fugiu de casa para viver com um militar. Ele teria, então, jurado vingança e fora assolado por grande sentimento de vergonha, que o fez começar a andar inicialmente no sertão de Sergipe. Continuou as andanças até a ocupação da fazenda. A multidão de seguidores às voltas dele chegaram a cerca de 25.000 pessoas em 1895, um ano antes da Guerra de Canudos. Faleceu por razões desconhecidas em 22 de setembro de 1897, sendo encontrado pelos militares que já haviam invadido Canudos e realizado consecutivos combates. Depois de morto, sua cabeça foi cortada para que pudessem estudar como era o cérebro de um louco. Comunidade de Canudos. A comunidade de Canudos era localizada no extremo norte da Bahia, próximo ao estado do Sergipe. Foi fundada em 1893, quando Antônio Conselheiro e seus seguidores ocuparam a fazenda Belo Monte. O terreno ficava às margens do rio Vazabarris. O Arraial de Canudos chegou a ter uma população de 25 a 30 mil pessoas, que o consideravam como a Terra Prometida. O que atraía tantos sertanejos pobres para lá eram não só os discursos religiosos de salvação das almas e as críticas políticas, mas também o fato de não haver diferenças dentro da comunidade, já que o que plantavam e os animais que criavam eram divididos entre todos igualmente. Assim, a igreja perdia fiéis e os latifundiários perdiam trabalhadores, visto que alguns desses membros da comunidade eram ex-escravos e ex-cangaceiros
e eram eles que faziam a segurança de todos do arraial. Vale salientar que fazia pouco tempo que foi realizada a abolição da escravidão e assim muitos dos homens e mulheres que antes eram escravizados não tinham onde ficar e acabavam por passar fome no sertão. Assim, Canudos era o melhor lugar para essas pessoas. Destruição de Canudos. Canudos foi destruída depois de várias tentativas. A primeira e a segunda delas foram pelo governo da Bahia, pressionado pela igreja junto dos coronéis locais, que mandou 2 campanhas que foram derrotadas pela comunidade da Fazenda Belo Monte. A terceira foi enviada pela vice-presidência da República, de Manuel Vitorino, que estava substituindo o então presidente Prudente de Moraes. Esta também foi derrotada e o próprio coronel que comandava a expedição foi executado em uma das batalhas, ferindo a honra militar contrária ao que chamavam de fanáticos. Tal episódio gerou crise para o governo federal, que na capital Rio de Janeiro era chamado de fraco. As vitórias em Canudos aconteciam porque, além de terem numerosos combatentes, homens adultos e jovens, esses eram bem treinados, sobretudo para embates na caatinga, vegetação típica da região onde moravam, diferentemente dos oficiais do exército que vinham do litoral e não suportavam o clima quente, as árvores cortantes, entre outras características do bioma. O componente religioso, obviamente, era fundamental. Afinal, acreditava-se que o arraial era a terra prometida e que aquela era uma guerra santa. A quarta e última expedição foi massacrante. O presidente, visando a recuperar seu prestígio, ordenou que o ministro da guerra enviasse milhares de homens. Assim, o marechal Bittencourt o fez. Foram 5.000 homens, junto a canhões que bombardearam Canudos, executando dezenas de milhares de pessoas, no dia 5 de outubro de 1897. As consequências da Guerra de Canudos foram milhares de mortos, aumento da pobreza no Nordeste. Além disso, os conflitos da Guerra de Canudos resultaram na devastação completa do arraial, um grande número de vidas perdidas, escassez de alimentos na região, exibição pública da Conquista, representada pelo cadáver de Antônio Conselheiro, além de várias outras formas de violência que não só matou tantas pessoas, como ateou fogo a tudo o que havia no arraial, prendeu ou sacrificou os que não tinham morrido com os canhões, assediou as mulheres da comunidade e matou até mesmo as crianças. Essa foi a história da Guerra dos Canudos. Deixe seu comentário com o que achou e lembre-se isso e muito mais você aprende no Clube do Saber.